Graças a Deus, estamos aqui firmes. O violão, a corda arrebentou 2 vezes e etc. Mas estamos aqui felizes, porque o nosso Deus já está aqui. Amém? Eu queria que o nosso coração estivesse assim bem na presença dele mesmo, porque ele é a alegria, ele é a razão de estarmos aqui. Oh Senhor, nós somos tão felizes, o povo mais feliz da terra, porque nós conhecemos ao Senhor e nós podemos cultuar ao Senhor como família, como irmãos aqui, juntos, ó Deus, unidos. Muito obrigada, Senhor. Nós te adoramos através do teu Espírito Santo que habita em nós, que nos faz adorar em espírito e em verdade. Que o teu Espírito Santo tenha, Senhor, liberdade no nosso meio e que ele tenha liberdade em nós, para que a gente possa te adorar como o Senhor é digno. Enche esse lugar da tua presença, Senhor, enche o nosso coração de louvor, de adoração, tira a tristeza, Senhor, tira o que foi impedimento, Senhor, para que atrapalhe o nosso louvor a Ti, Senhor, porque nós estamos aqui porque queremos mais e mais do Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Rei. Oh, aleluia! Nós entregamos a Ti, Senhor, essa reunião, entregamos o nosso coração, a nossa mente a Ti, Jesus. Tu és o dono de tudo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Jesus em tua presença, nós estamos na presença dele, aleluia. Vamos ficar de pé? Em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso, aleluia, ao coração do Pai. Jesus, Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Por quê? Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Aleluia! Só pra te adorar, Senhor, e fazer teu nome grande. Aleluia! E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Mais uma vez, Jesus em tua presença. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face, aleluia, e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu um completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. Não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, só pra te adorar e fazer
te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Aleluia, Jesus. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia, o véu foi rasgado e nós podemos entrar no Santos dos Santos e contemplar o nosso Deus por causa de Jesus. E nós vamos cantar graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. Ele restaurou a nossa comunhão com Deus, nosso Pai. É por causa de Jesus. É só por causa dele que nós podemos estar diante do nosso Pai. Amém? E você quer estar diante dele nessa noite? Você quer estar? Prepara seu coração. Vai com fé. Porque você pode entrar no Santos dos Santos essa noite. Você está animado? Através de Jesus nós podemos. Amém. Aleluia. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. Ele restaurou a nossa comunhão com Deus, nosso Pai. Glória seja a Deus, pois Ele é o Rei, antes da criação e para sempre será. Glória, glória seja a Deus, pois Ele é o Rei. Ele é o Rei, para sempre será. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. Ele restaurou a nossa comunhão com Deus, nosso Pai. Glória seja a Deus, pois Ele é o Rei, antes da criação e para sempre será. Glória seja a Deus, pois Ele é o Rei. Ele é o Rei, para sempre será. Nós vamos cantar mais uma vez. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. Ele restaurou a nossa comunhão com Deus, nosso Pai. Glória seja a Deus, pois Ele é o Rei, antes da criação e para sempre será. Ele sempre será. Glória seja a Deus, pois Ele é o Rei. Ele é o Rei, para sempre será. Ele é o Rei, para sempre será. Ele é o Rei, para sempre será. Glória seja a Deus, pois Ele é o Rei, antes da criação e para sempre será. Glória seja a Deus, pois Ele é o Rei. Ele é o Rei, para sempre será. Ele é o Rei, para sempre será. Ele é o Rei, para sempre será. Aleluia. No Salmo 24, Vinícius, você coloca, por favor, a partir do versículo 7. Salmo 24, 7. Levantem, ó portas, as suas cabeças. Levantem-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e valente. O Senhor valente nas guerras.
Levantem, ó portas, as suas cabeças. Levantem-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Nós cantamos aqui, né? Que Ele é o Rei e para sempre será. E que a gente possa abrir o nosso coração para esse Rei entrar, né? Que a gente possa abrir o coração para Ele entrar em tudo. Entrar no nosso trabalho, entrar na nossa família, ser o Rei, reinar. E nós vamos cantar essa música. Aleluia. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória, eu abro o meu coração. Amém, Jesus. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Mais uma vez, eu abro meu coração. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória, aleluia, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória, Jesus, eu abro meu coração. Quem é?
é o reino teu, é o poder tua, é a glória para sempre. Pois teu é o reino teu, é o poder tua, é a glória para sempre. Pois teu é o reino teu, é o poder tua, é a glória para sempre. Proclama, igreja! Pois teu é o reino teu, é o poder tua, é a glória para sempre. Mais uma vez, em nome de Jesus. Pois teu é o reino teu, é o poder tua, é a glória para sempre. Amém. Aleluia. Débora, você pode vir aqui, por favor? Aleluia. Glória a Jesus. Eu vou pedir a Débora para orar, para que o Senhor venha agir com esse seu reinado nas nossas vidas, na nossa família, na nossa cidade, nessa igreja e nas situações, né, que cada um vive. Senhor. Sim, Jesus, nós declaramos que o Senhor é o Rei, o soberano, o Altíssimo. E nós pedimos ao Senhor, Deus, que entre na nossa casa com toda a sua majestade. Que entra, Senhor Deus, na nossa casa com os anjos do Senhor, com toda a sua milícia de anjos. Que o Senhor entre, Deus amado, nos leitos dos casamentos. Que o Senhor entre nos relacionamentos familiares, Deus. Pais e filhos. Papai, o Senhor é rei. O Senhor reina na nossa vida. O Senhor reina na nossa casa. O Senhor reina na nossa igreja. Entra, Senhor Deus. Levantai as portas para que entre o Rei da Glória, o Rei Jesus Cristo, o soberano, o único digno, o exaltado. Nós aceitamos, Deus, o teu governo. Nós declaramos que somos teus súditos, somos os teus servos. Nós aceitamos o teu comando, a tua direção, a tua ordem, como servos fiéis ao Senhor. Nós queremos a tua direção, o teu governo, Rei Jesus. Tu é a honra, tu é a glória para todos sempre, na nossa casa, nossa igreja, nas finanças, na nossa saúde. Senhor Deus, não há inimigos que fiquem de pé quando o Rei da Glória entra. Quando o Rei da Glória entra, a tristeza sai, a miséria vai embora, a desavença acaba, porque chegou o Rei da Paz, chegou o Príncipe da Paz, aquele que leva o amor, a paz. Nós aceitamos o teu governo, Senhor Deus, e entra com toda a sua milícia, com todo o seu exército, Deus, entra na nossa vida, na nossa igreja, neste altar, em todos os lugares, nas células, nas nossas casas. Aceitamos, desejamos o teu governo, nos submetemos ao governo do Rei Altíssimo, nós nos submetemos ao Senhor Jesus. Toda IMC se sujeita a ti, Deus. Teu é o reino, o poder, a glória. Todo o governo está em tuas mãos. Todo principado, toda potestade está debaixo dos teus pés. O Senhor é Deus soberano sobre o céu, a terra e debaixo da terra. O Senhor é Deus soberano, altíssimo. E nós exaltamos o teu nome, o nome santo de Jesus. Exaltamos o Rei dos Reis. Toda a honra a ti. Aleluia, Jesus. Nós vamos cantar só mais uma vez esse coro e você pode trazer as suas ofertas, os seus dízimos, se submetendo também a Ele, né? Tudo isso, porque tudo é dele e para o crescimento da obra de Deus. Amém? Aleluia. Pois teu é o reino, teu é o poder. É
te louvamos, Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor, pelo nosso trabalho, nosso sustento, pela tua fidelidade, Senhor. Que possamos, ó Deus, ter um coração aberto para poder abençoar, Senhor, a tua igreja com o nosso dinheiro, que na verdade não é nosso, é teu. Que o Senhor possa estar abençoando, multiplicando, ó Deus, na casa dos meus irmãos. Que o Senhor venha estar, ó Deus, estabelecendo o teu reino, o teu reinado aqui, nesta igreja, nas nossas casas, na nossa nação, Senhor. Em nome de Jesus, nós entregamos tudo ao Senhor e te agradecemos. Em nome de Jesus. Aleluia, amém, amém. Podem assentar, queridos. Porque muitas vezes a gente reconhece tanta gente como rei. Você vai num campo de futebol, né? Você vê jogadores de futebol, a torcida gritando, né? Ele é meu rei. Exaltando pessoas. Mas nós temos um rei. O rei soberano. E lá em Apocalipse diz que ele é digno de abrir o livro porque pelo sangue dele ele nos comprou. É por isso que ele é o rei. É porque nós fomos comprados com o sangue dele. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Acho que tem um negócio aqui para mim, não sei. É para mim? Não, é para você. Olha só. Né, você que tem frequentado aos domingos aqui conosco, né? Nós temos a escola bíblica. E a palavra de Deus diz que o povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Nós desconhecemos a palavra do Senhor e existem vozes hoje que vão sendo lançadas. E como nós não conhecemos a palavra, o Espírito Santo não pode trazer discernimento. E aí nós passamos a acreditar naquilo que os outros falam. Mas quando nós aprendemos e ela vira verdade na nossa vida, nós mudamos o jogo, porque nós passamos a ser luz, sal para aqueles que não conhecem o Senhor e relativizam a sua verdade. Então, tem como fazer inscrição online, tem aqui, ali na saída você tem lá o folhetim para fazer a sua inscrição. Temos aí vários cursos à sua disposição aos domingos, 9h30 da manhã. E é tão bom, né, poder estudar a palavra de Deus e meditar e aprender cada dia mais nessa palavra que é viva e eficaz. Que coisa maravilhosa. Mas nós vamos, então, meditar na palavra do Senhor. E eu quero orar para o Senhor nos abençoar nessa noite. Pai, louvamos, bendizemos o teu nome. Queremos glorificar esse nome que está acima de todo nome. Como é bom, Pai, adorar esse nome, esse Deus maravilhoso. Fomos comprados pelo sangue de Jesus. E o Senhor nos amou tanto, que o Senhor deu aquilo que era mais precioso para o Senhor, que foi o seu Filho. E como a Débora orou, o governo está sobre os ombros dele e nós nos submetemos a esse governo. E por isso, como Jesus deixou aqui o seu Espírito Santo, nós queremos clamar para que ele nos ensine e que a tua palavra, ela faça verdade não só na nossa mente, mas no nosso coração. Para que trilhemos, Senhor, caminhos de vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu vou usar a Ara, viu, Vinícius? Nós vamos meditar um pouco
em João 11. Você conhece, né? Eu já preguei aqui 2 terças-feiras sobre Marta e sobre Maria, e hoje eu vou trazer uma outra, né, para a nossa meditação, dentro desse pedaço maravilhoso da Bíblia, né? A gente não pode dizer que não, eu gosto mais desse, menos daquele, porque a Bíblia é um todo, né? Nós estávamos conversando aqui, né? É um manual. Mas nós não gostamos de ler manual, a gente já liga, né? A gente compra lá um negócio, já vai pondo na tomada e fica com a mão assim, se não funcionar direito, a gente puxa de uma vez. Mas a palavra do Senhor é para ela, como Jeremias falou, né? Eu tão logo peguei o livro, eu comi, né? Então ele tem que ser digerido. E eu gosto de dizer, né? Eu olho lá o boi come e depois rumina. Nós às vezes lemos a palavra de Deus e não deixamos que ela rumine no nosso coração. Quer dizer, nós não meditamos na palavra e aí ela não pode gerar vida para nós. Mas é isso. E eu quero falar sobre o episódio do final, porque todo o capítulo ele vai falar sobre Lázaro. E é interessante porque eu vou fazer um paralelo entre Lázaro e a situação que Marta e Maria estavam vivendo e aquilo que muitas vezes nós passamos a viver nas nossas vidas, no dia a dia da vida, que são turbilhões que acontecem na nossa vida. De repente, nós somos pegos dentro de turbilhões que vão e traçam um caminho que muitas vezes nós não sabemos para onde ele vai. E é interessante porque enquanto meditava nessa palavra, me veio, eu não sei aqui, quem já teve a experiência de tomar um caixote na praia. Já tomaram um caixote? Sabe o que é caixote? Que você entra naquela onda que você não sabe que hora que ela vai sair, e você vai né? Você quer sair para a superfície e não consegue, porque ela te joga para baixo, e você vai ali. Muitas vezes isso acontece com a nossa vida. E eu fico imaginando o turbilhão que se abateu sobre Marta e Maria quando elas descobriram que o irmão estava doente. E aí elas tiveram uma bela ideia, porque elas reconheciam quem era Jesus. E aí elas mandaram: Senhor, o seu amigo, a quem você ama, está doente. E nada de Jesus vir. Você pode imaginar, né? A mesma coisa que você ligar para o SAMU, né? Você liga para o SAMU, ele não chega. Nós vivemos uma experiência, né, perto do momento do meu sogro falecer. Ele teve uma parada cardíaca na porta da nossa casa, começou a passar mal, o SAMU veio, ele teve uma parada cardíaca, chamaram já a segunda ambulância, porque elas têm diferenças. E você vê assim, mas não vai levar ele para o hospital? Não é? Porque claro, o profissional está ali tratando, mas ninguém vai fazer nada. Que situações na nossa vida, muitas vezes, nós achamos que não vai acontecer nada. A esperança vai acabando. O que é? O que poderia ser? Relacionamentos quebrados. Situações financeiras. Enfermidades que vêm, que nós não temos ideia de como elas sairão. Tantas as coisas que podem acontecer e nós entramos nesse turbilhão. E a primeira reação que nós temos é: vamos falar com o médico dos médicos. Mas ele não vem. E aí, muitas vezes, aquilo que a palavra de Deus lá em Provérbios fala, né? Que a esperança adiada adoece o coração. Eu fico imaginando aquelas duas lá esperando, e Jesus não veio. E o que aconteceu? Lázaro morreu. Antes de chegar onde eu quero chegar, duas coisas. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, a palavra de Deus diz isso. E talvez muitas vezes você olha assim, Jesus esqueceu de mim.
Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, Ele te ama muito. Ele ama cada um de nós muito. E ama tanto que Ele morreu na cruz por nossa causa. Ele nos ama muito. A outra coisa que nós não podemos esquecer é de que a agenda de Deus é diferente da nossa. Deus sempre está no seu tempo. E nós achamos que o tempo dele nem sempre é o nosso. E aí a gente pira as batatas da cabeça porque a gente começa humanamente a achar... Né? Eu fico imaginando as duas. Jesus esqueceu da gente. Puxa vida. Sempre que ele passava em Betânia, ele ficava aqui em casa. Agora que a gente precisa, ele não vem. Não é assim? E muitas vezes, quando nós estamos em situações aflitivas, nós entendemos o seguinte: Jesus não está vindo. Esqueceu de mim. O terceiro ponto para a gente não esquecer. Jesus sente a dor que a gente sente. Ele sentiu a dor de Marta e Maria. Jesus chorou. O seu espírito ficou agitado naquele momento. Por quê? Porque ele amava aquelas pessoas. E Jesus se importa comigo e com você. Tenha certeza disso. Não permita que o diabo sopre de que você não é amado e que ele não se importa por você e que ele não sente a dor que você está sentindo. Não se permita isso. Porque muitas vezes nós nos sentimos, puxa vida, eu estou só. O que eu vou fazer? E é interessante como a gente muitas vezes não percebe essa situação, e aí nós começamos a murmurar e achar então que Deus esqueceu de nós. Eu vou ler agora os versículos 38 ao 44 desse texto de João 11. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Lázaro estava 4 dias morto. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? É interessante aqui, Marta, poucos minutos antes, ela disse para Jesus que cria que o irmão dela ia ressurgir. Ela tinha fé, mas na hora que Jesus falou assim, vamos abrir, a minha fé não é tão grande ao ponto de achar que agora a coisa vai acontecer. E muitas vezes isso acontece conosco. Nós temos uma fé, mas na hora em que a coisa, pela fé. Aí eu falo assim, não, mas esse negócio não pode não, já está fedendo. E eventualmente, na nossa vida, alguma situação, nós já podemos sentir que as coisas estão se deteriorando, que não há mais jeito. Mas Jesus dá uma ordem: tirem a pedra. E aí tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolvido num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Algumas coisas que nós temos que fazer para o milagre acontecer na nossa vida. Porque tudo que Jesus faz conosco é milagre. Você acordou hoje de manhã,
respirando. Milagre da misericórdia de Deus que se renovou. Você almoçou, tudo é um milagre que o Senhor faz, da comida, de tudo. Ele é dono de tudo. E Ele, então, faz tudo. Mas algumas coisas nós precisamos tomar providência. Olha só. O milagre quem faz é Jesus. Mas nós temos que fazer algumas coisas. A primeira vez que eu li isso aqui, um dia vi uma mensagem do Paul Yushu sobre isso. A coisa mais fácil que teria não seria Jesus falar assim, pedrinha, hein? Você acha que era problema para Jesus falar assim, pedra, dá uma movida aí? Não. Mas aquilo que nós temos que fazer, Jesus não vai fazer. Não vai. Nós temos que fazer. E a primeira delas é, nós precisamos tirar as pedras que impedem a ação de Jesus na nossa vida. Existem algumas pedrinhas que muitas vezes vão se acumulando e vão impedindo o agir de Deus na nossa vida. E a primeira delas é o pecado. Nós precisamos, como Davi, orar aquela oração que ele fez no Salmo 139. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Eu quero andar em caminhos eternos. Eu quero andar em caminho reto. Mas eu preciso ver, eu preciso olhar para dentro de mim e pedir ao Espírito Santo, vê se há em mim algum caminho mau. Porque pecado a gente esconde. Moisés matou um egípcio, se escondeu, falou assim, ninguém viu. Não foi? No outro dia alguém chegou lá e falou assim, você está querendo ser chefe de todo mundo aqui? Você matou o outro lá. Acã pegou uma capa e uma barra de ouro e escondeu. Então o pecado é um mal que nos assola e nós precisamos. E é interessante porque Neemias, quando começa a interceder por Jerusalém e como porque ele passa 4 meses orando, já preguei sobre isso aqui, para a intervenção, de como é que ele ia conversar com o rei, e ele confessa o pecado dele e do povo. Nós precisamos entender que somos pecadores e nós precisamos, para que Jesus possa agir, nós precisamos estar livres do pecado. Deus não admite o pecado. Deus não admite o pecado. Nós precisamos estar limpos diante dele. E é importante que eu veja, então olhe para dentro de mim e façam, Senhor, tem alguma coisa que está encoberta na minha vida? Porque o pecado tira a paz da gente. Ele impede o agir de Deus na nossa vida. Nós vamos ficando longe, seco, sequidão. Nós vamos ficando secos. A seiva não vem. Por quê? Porque o Espírito Santo não age, ele não pode agir. Então, eu preciso olhar para isso. Provérbios 28, 13 diz assim, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Qual é o desafio? Confessar o nosso pecado. E Davi, de novo, no Salmo 32, ele diz, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade e o meu pecado. Olha só, nós impedimos às vezes Deus de agir, porque encobrimos pecados e entendemos que ninguém está vendo. E Ele quer agir. O outro é peso. Peso não é pecado, mas precisa ser jogado fora. Hebreus 12, 1 fala, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta.
O que é isso? Cada dia mais nós temos distrações que nos impedem de ter a plenitude daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. É interessante porque quando Moisés começou a lutar pela libertação do povo, Faraó chegou e falou assim: vamos arranjar uma distração para o povo. Eles tinham que fazer tijolos e Faraó dava a palha para eles juntarem no barro para virar tijolo. E aí Faraó falou assim: agora vamos arranjar um negócio para eles fazerem. Vocês têm que fazer o mesmo número de tijolos todo dia e agora vocês vão catar a palha. Isso é uma distração. Por quê? Porque eu tinha que fazer tijolo, agora eu vou fazer mais alguma coisa. Mas e hoje? Nós somos convidados a maratonar. Antigamente, maratona para mim era aquela corrida de 42 quilômetros. Não é isso? Agora não, maratonar é... Então nós deixamos, e eu quero confessar para vocês, né, eu tenho meditado nisso, eu gosto de futebol, né, gosto de esporte, e aí eu fico 2 horas vendo um jogo de futebol. Eu fico 2 horas vendo um jogo de futebol. E muitas vezes, né, eu fico incomodado em ter meu momento com o Senhor, né, os 15 minutos tradicionais, não é assim? Os 15 minutos. Manda o WhatsApp para o Senhor, entendeu? E aí, nós não oramos, né? Nós mandamos mensagem para o Senhor, né? E como o WhatsApp dele às vezes está, né, a gente acha que está desconectado, alguma coisa assim, a gente fica com raiva porque ele não respondeu, porque a gente também não quer escutar, não. Então, o desafio é, aquilo que não é pecaminoso é um peso, mas nós temos que tomar cuidado com eles, e eles têm que sair para que Jesus possa agir na nossa vida. Nossa, que coisa maravilhosa. Hoje eu estava assim, eu falei com o Deraldo, né? Eu ontem descobri, né? Tem uma menina que eu gosto muito, Canção e Louvor, né? A menina lá. Como é que é o nome dela? Esqueci agora. Cláudia. E agora ela fez clássicos da harpa. Em fervente oração. Eita glória! Eu passei o dia hoje escutando Rick Bonfim. Vocês nem conhecem, né? Então, olha, sabe, é um tempo de adoração ao Senhor. É tempo de adorar o Senhor, de pedir a Ele para falar com a gente, de conversar conosco, de olhar para dentro de nós, né? Nós não estamos fazendo mais isso, de olhar para dentro de nós, parar. Nós estamos numa vida agitada. Nós não paramos para pensar. E aí nós não meditamos, nós vamos, ó. Cumpre com as metas. Então, são 2 coisas que a gente tem que fazer. E aí a gente começa a estar, né, aberto para aquilo que... E aí nós precisamos ouvir a voz de Deus. Porque Jesus chega para Lázaro e fala assim: Lázaro, vem para fora. Vocês podem imaginar? Você imagina que a povaréu do lado de fora, Jesus chama o Lázaro e ele vem para fora. E Jesus hoje está chamando a gente aqui, é o seguinte: venham. Eu quero restaurar, fazer um milagre na sua vida. O que é que você acha que está morto e não tem mais jeito? Eu quero trazer vida nisso, então vem. Vem para fora, sai. E só Ele pode fazer isso. Ninguém mais pode dar ordem para que aquilo que está morto reviva. Só Jesus. Nós tiramos pedra. Nós tiramos pedras. Mas ressuscitar o que está morto. E talvez, que situações você está vivendo que estão mortas, ou pedras que estão aí impedindo o agir de Deus, e que
Você agora está escutando a voz do Senhor e você vai sair. Como é que vocês acham que Lázaro saiu? Eu li hoje um monte de coisa. Tem aspirações muito bacanas. Né? Um fala que ele saiu flutuando. Eu acho assim, estava amarradinho, ele ficou assim. Já pensou? Vai, amarrado. Que era costume, né? Amarrar ali. Aliás, o primeiro morto que eu vi na terra da minha mãe, né? Um menino foi até raio. E aí puseram um lenço para segurar a boca, né? Para não sei. Então amarraram aqui. Aquilo foi uma impressão para mim, assim, muito grande. Então, você imagina aquele homem saindo vivo e todo amarradinho. Não deixe. Você pode sair daqui hoje sem angústia, com esperança no coração. Porque Jesus está falando conosco. Nós cantamos isso aqui ou não? Cremos nisso? Ou não? Então, e aí vem uma coisa interessante. Eu estava meditando e aí eu falei assim, você pode falar assim, não, mas esse aqui, ele ressuscitou porque tinha 4 dias só. Sabe o que aconteceu com Eliseu? Eliseu morreu e foi sepultado. Está lá em 2 Reis 13, o 20 e o 21. E aí os amonitas invadiam de vez em quando aquele lugar lá, e eles estavam enterrando um moço. E aí, como os amonitas vieram correndo, quem estava enterrando ele, pegaram o primeiro lugar que estava e jogaram lá o morto lá dentro. Sabe quem estava lá? Os ossos de Eliseu. Ossos. Ossos. É coisa antiga. Às vezes está aí agarrado em você, está morto há muito tempo. E a palavra de Deus diz que aquele moço que foi jogado lá, saiu andando, vivo, ressuscitado. O que está morto na sua vida? Que Jesus não possa trazer a vida hoje. Mas tem um detalhe. A palavra diz que ele saiu, que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com atadura e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Isso aqui é tarefa da igreja. Às vezes você acha assim, estou sozinho no mundo. Não está não. É a célula, uma pessoa mais madura na fé que vai te desatar as coisas que ainda... Por quê? Quando nós revivemos, pode ser que algumas coisas a gente precisa de acompanhamento para tirar essas ataduras, essas coisas que ficaram presas. Ninguém é uma ilha. Não ande sozinho. Nós somos a igreja do Senhor que está aqui para poder te ajudar a desatar aquilo que você está vivo. Você está viva. E Jesus está dizendo para mim, para vocês aqui, para nós, nos desafiando, ajuda a desatar aqueles que eu estou revivendo. E às vezes você está levando cargas sozinho. Acha, não, é assim mesmo. Não é não. Nós somos a igreja. Tem uma coisa que me encanta, é que quando Miriam ficou leprosa, o acampamento de Israel ficou 1 semana parado esperando ela se restaurar. Porque a igreja não anda quando alguém está doente. E muitas vezes nós como igreja estamos marchando no mesmo lugar porque não olhamos também para o lado daqueles que estão doentes. E aqueles que estão doentes às vezes não querem ser ajudados. Eu fui ressuscitado, mas ainda tenho amarras que precisam ser liberadas. E eu quero te desafiar para você não sair daqui amarrado.
Você precisa sair daqui completamente livre daquilo que o está impedindo de ter plenitude da vida que Jesus oferece para mim e para você. É isso. Sabe por quê? João 12, 9 destaca que numerosa multidão dos judeus foi a Betânia para verificar o milagre da sua ressurreição. Você vira um testemunho daquilo que Jesus fez na sua vida. Foi o Senhor que fez. Olha que coisa maravilhosa. Foi o Senhor que fez. Ele é que restaurou. Ele é que trouxe à vida aquilo que estava morto. E qual é o desafio nosso hoje? Eu queria que você abaixasse sua cabeça e pensasse um pouco, meditasse. Que pedras estão te impedindo de receber a palavra do Senhor para que você tenha vida? Que situações na sua vida você precisa resolver? E você não sabe como fazer, elas estão adoecendo o seu coração por falta de esperança. Você acha que não tem mais jeito. São questões de relacionamento, enfermidade, finanças. O que está morto na sua vida? Às vezes a sua vida espiritual precisa de algo novo, de ser reaquecido. Eu quero orar com você para que você receba a vida plena, plenitude de vida. E eu quero declarar a mesma coisa que o pai do filho pródigo declarou. Esse meu filho estava morto e reviveu. E por isso aquele pai fez uma grande banquete, porque ele se regozijou com alguém que estava morto e reviveu. Paulo diz lá em Colossenses que ele orava para que nós tivéssemos plenitude do conhecimento e revelação daquilo que Deus faz por nós. Jesus falou: eu vim para que tenham vida, vida em abundância. Não é uma vida pela metade. Tenha plenitude de vida. Se você hoje quer receber essa oração, fique de pé. Eu quero orar por você. Eu estava escutando uma música agora de tarde e ela falava assim: hoje vai ter milagre. Hoje vai ter milagre. Sabe por quê? Porque ele está aqui. É por causa de Jesus. É Ele. É Ele. É por Ele. É através dEle e da ação do Espírito Santo em que o milagre acontece. E Pai, eu creio que o Senhor vai fazer milagre hoje, porque o Senhor está aqui. O Senhor vive e reina. E na cruz do Calvário, o Senhor levou todas as nossas enfermidades, quer físicas, quer emocionais, quer espirituais, quer financeiras, quer de relacionamentos. O Senhor na cruz levou.
E por isso, Pai, ressuscita. Por isso hoje, Pai, o Senhor está dizendo nomes, os nossos nomes de nós que estamos aqui e daqueles que assistirão pela internet. Pai, vem para fora. Vem para fora. Querido, querida, pela fé, tome essa decisão. Saia do lugar de morte aonde você está, porque Jesus está te chamando. E como um bom pai, ele vai dizer: esse meu filho, essa minha filha estavam mortos e reviveram. Por isso nós vamos celebrar. Por isso nós vamos celebrar. E querido, tenha certeza, Pai, nós como igreja, aqueles que ainda precisam desatar amarras que os prendem em alguma situação, nós nos oferecemos, Senhor, para ser instrumentos nas Tuas mãos, para a restauração plena de vidas, porque o Senhor nos quer plenos, o Senhor quer que nós vivamos na plenitude, e essa plenitude transborde na vida de outros, para que nós possamos dizer: foi o Senhor que fez. Foi o Senhor que fez. Por isso, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é um Deus de milagres, e o Senhor continua agindo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, Deus te abençoe. O diabo vai tentar te acusar. Ele vai tentar te roubar a sua paz. Mas creia. Sim, tem meu ponto eletrônico aqui, está me dizendo ali. Creia que o milagre aconteceu em nome de Jesus. Terça-feira que vem é a nossa última terça-feira do mês. Não esquece de trazer o bolinho, o salgadinho, tudo pequenininho. Hein? Tudoinho. Um amiguinho. Em nome de Jesusinho, amém. Deus te abençoe.